Timóteo, capítulo 6, do verso 7 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aí, queridos, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Meu Pai, aqui estamos mais uma vez, gratos a Ti pelo Teu cuidado e provisão na vida da igreja. Senhor, aplica a palavra que nós acabamos de ler ao Teu povo, Senhor, para que tenhamos uma vida que glorifique o Teu nome santo. Senhor, ministra a vida da igreja, não o que queremos, mas o que necessitamos ouvir. A verdade do Senhor, a Tua palavra, Senhor, que é o alimento para a nossa alma. Senhor, ministra a vida do Teu povo aqui. Aqueles, meu Deus, que neste momento irão ouvir a Tua palavra, aqueles que irão pregar, que haja, meu Deus, fidelidade na transmissão da mensagem, que não falemos de nós mesmos, mas da parte do Senhor, porque o Teu compromisso é com a palavra do Senhor que permanece. Abençoe o Teu povo nessa cidade, Senhor, onde quer que estejam, onde quer que a Tua palavra esteja sendo proclamada de maneira pura, verdadeira, o Senhor ali será engrandecido e ali estará o Teu rebanho. Abençoe-nos aqui também, em o santo nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Pode sentar, queridos. Meus amados irmãos, 15 dias atrás nós ouvimos o sermão da palavra de Deus, aqui também em Timóteo, nesse mesmo 6º capítulo, porém do verso 3 ao 6. Hoje vamos ouvir a palavra do Senhor do verso 7 ao verso 10. E queridos, como já havia dito, essa primeira carta ao jovem Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso, foi escrita pelo seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Ele é o autor da carta, e ele escreve entre os anos de 62 a 64 depois de Cristo. E qual era o objetivo de Paulo ao escrever tanto a primeira quanto a segunda carta de Timóteo, meus irmãos? Era justamente alertá-lo com relação aos falsos mestres de Éfeso. Éfeso, meus irmãos, era uma cidade cosmopolita, cerca de 200 mil habitantes, já no século I, forte no comércio, uma grande metrópole. Mas ali também havia muitos falsos pastores, falsos mestres, que perseguiam a igreja, como se fosse pouco Roma. Ainda tinha uma perseguição interna. E, queridos irmãos, o objetivo do apóstolo Paulo era alertar Timóteo, era dizer a ele: cuidado com os falsos mestres, com os falsos pastores. E ele faz essa advertência contra a ação perniciosa desses pregadores da mentira, desses arautos da falsidade, que eram os falsos mestres e os falsos pastores. E sempre existirão, como existem, meus irmãos, até hoje. E nesse parágrafo, que começa lá no verso 3, a palavra do Senhor nos ensina que a doutrina correta, irmãos, é aquela que ensina que nosso Senhor Jesus Cristo e também os seus apóstolos, o que eles ensinaram, o que eles proclamaram ao povo de Deus, é um ensino segundo a piedade. E ainda hoje muitas pessoas distorcem esse ensino saudável da Escritura, em detrimento de seus objetivos egoístas, abjetos, perniciosos, malignos. Muitos têm feito isso, meus irmãos. E o texto diz:
que, se quisermos uma grande fonte de lucro, é termos uma vida cristã piedosa e com contentamento. Porque não há outra forma, irmãos, de ter um lucro, espiritualmente falando, maior do que esse. A continuação do parágrafo é justamente o texto que nós acabamos de ler, verso 7 até o verso de número 10. E aqui, meus amados irmãos, muitos, não compreendendo a verdadeira riqueza dessa vida, têm se perdido em busca do que é passageiro, em busca do que não permanece, e renunciam, inclusive, a uma vida cristã piedosa com contentamento, em troca de uma busca ávida, desesperada pela riqueza, pelo lucro, pelo que o mundo oferece, chegando ao ponto, inclusive, como vai dizer o verso 10, de abandonarem a fé cristã. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos faz aqui um alerta para que não caiamos nesse mesmo abismo que tantos já caíram desde que existe igreja, desde que existe o povo do Senhor. Então, acompanhe aí na sua Bíblia o verso de número 7, que diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu me lembro no dia que a Melina nasceu, não tinha nada, só o corpo. Ela não veio com roupa, ela não veio com anel, com brinco, enfim, com qualquer outra coisa, senão o corpo. E um dia, quando ela partir, ela também não vai levar nada, mesmo que eu e Elisandra deixemos nela uma herança, alguma coisa para ela, enfim, ela não vai ter como colocar dentro do caixão. É o que o verso, meus irmãos, está dizendo, porque nós nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A palavra de Deus aqui, por meio do apóstolo Paulo, certamente ele se lembrou de Jó, capítulo 1, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Esse verso 7, meus irmãos, traz para nós uma cláusula, a fim de definir um limite que é suficiente para nós. Por quê? O desejo de possuir as coisas, a cobiça, é um abismo, meus irmãos, insaciável, grandioso, que sempre quer mais e mais. Por isso torna-se necessário traçar uma linha, um limite para o nosso ego. E essa é a melhor maneira de nos mantermos sob controle, para não pecarmos contra o nosso Deus e não desejarmos além do que é necessário, do que é imposto por essa vida. A riqueza não dura para sempre, meus irmãos. Aí eu estou falando de finanças, dinheiro. Nós entramos no mundo de mãos vazias e partiremos da mesma forma. O verso anterior, se você voltar no verso 6, nos afirma que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, ou seja, uma vida cristã piedosa, voltada para Deus, de confiança, de esperança nele, independente daquilo que nós achamos que nos está faltando, que está fazendo falta na nossa vida. Irmãos, nós precisamos entender que a suficiência divina é quem satisfaz a nossa alma. Eu não estou dizendo, irmãos, que é pecado termos bens materiais, não é isso que a palavra de Deus diz. Mas que não são essas coisas que satisfazem a nossa alma, não são essas coisas que irão conosco para a paixão, mas sim quem realmente somos diante do Senhor, diante do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus afirmou: onde estiver o vosso tesouro, ali ou aí estará também o vosso coração. O que é tesouro para mim? O que é um tesouro para você? O que é que nós valorizamos? O que é que enche, meus irmãos, os nossos olhos de expectativa? São as coisas desse mundo? Sim, pode ser, mas acima delas tem que ser o nosso Senhor, tem que ser o nosso Deus.
Irmãos, que os nossos desejos e vontades sejam dirigidos pelo Santo Espírito, para que não venhamos a ser engolidos pela cobiça da nossa carne, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O Senhor nos ensina, meus irmãos, que em Sua palavra, é nela que nós devemos tirar lições para a nossa vida. Ele está nos dizendo que é loucura, meus irmãos, colocar nossas esperanças e os nossos anseios neste mundo que é temporário. Fazermos tesouros onde a traça pode chegar, onde a ferrugem pode adentrar, e o ladrão também. Às vezes, meus amados irmãos, nós corremos desesperadamente atrás daquilo que não podemos acumular permanentemente. Passamos a vida atribulados, não temos tempo para Deus muitas vezes, para a família, para a igreja, para nós mesmos. Mas a questão é que um dia, quando eu partir e você partir, e esse dia vai chegar, a não ser que nosso Senhor retorne antes, nós não vamos levar nada, irmãos. Nada temos trazido, e coisa alguma podemos levar materialmente, é o que a palavra de Deus está dizendo. Mas ela prossegue no verso 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A palavra nutrição talvez seja suficientemente abrangente para incluir todos os artigos alimentícios necessários para manter a vida física. O sustento. Então, quando a palavra diz tendo sustento, está apontando para isso, aquilo que é necessário para o nosso corpo físico, o alimento. E a palavra vestir, tendo sustento e com que nos vestir, essa palavra vestir, ela indica, meus amados irmãos, o que é necessário para a proteção externa do corpo, mas ela também aponta para a moradia, a habitação. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Olha, nós temos o nosso alimento diário, nós temos as roupas que cobrem o corpo, o nosso teto, onde moramos, nossa casa, seja própria, seja alugada. Nós tendo isso, irmãos, devemos estar contentes. E esses desejos, eles não são pecaminosos, porque são necessidades primárias do nosso corpo. O que é condenado, irmãos, é o anseio por riquezas materiais, como se elas pudessem satisfazer, suprir a nossa alma. Elas não podem. Elas suprem o que é o físico e material. Entendamos uma coisa, meus irmãos: o dinheiro ele não satisfaz a nossa alma. A nossa alma só encontra repouso, descanso, satisfação, contentamento em Deus. Por quê? Porque foi Ele que me abriu. Foi Ele que soprou o sopro de vida lá em Adão. E isso é repassado a toda a raça humana. Não criemos ilusões, irmãos. A nossa alma ela só encontra repouso, satisfação, descanso, contentamento em Deus, porque foi Ele que nos criou. Então a palavra do Senhor aqui nesse verso 8, irmãos: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ela qualifica o alimento e as vestimentas e moradia como algo essencial que todos nós precisamos. Ela não inclui aqui o luxo, ela não inclui o excesso de abundância. Olhem para a natureza. A natureza é simples, irmãos, e ela vive contente com pouco. E tudo quanto extrapolar o uso natural é supérfluo, não é importante, não é necessário. Aqui, irmãos, meus irmãos, é importante entendermos o seguinte:
Não é que o uso mais liberal de possessões, pessoas que têm muitas coisas, está sendo condenado em si mesmo, mas sim a ansiedade em torno deles, porque isso é pecaminoso. Isso retira a esperança e a confiança do Senhor e coloca nas coisas seculares e mundanas. O pastor John Stott, ele afirma que nesse verso 8, meus irmãos, a palavra não está advogando a austeridade ou o ascetismo. O que é isso? A abstenção de prazeres carnais e do conforto material. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Há muitas pessoas ricas e piedosas, fiéis a Deus. Há muitas pessoas ricas que o coração delas não está no dinheiro. E a palavra do Senhor nos dá um exemplo, ou melhor, vários. Temos Abraão, que era riquíssimo. Jó, irmãos, ele era o maior do Oriente. E tantos outros. Mas essas pessoas, esses irmãos em Cristo, não tinham o coração no dinheiro. Aliás, Lucas 8 vai dizer que algumas mulheres eram que bancavam, eram que mantinham o ministério de Jesus. Lucas 8, verso 1 ao 3, não me falha a memória. Mulheres ricas, mas piedosas, que amavam ao Senhor. Então, meus amados, esse verso 8 não está advogando essa ideia de abstenção daquilo que se tem, do conforto material. O que ele está dizendo é que o contentamento deve estar no lugar do materialismo e da cobiça. O contentamento não vem, meus irmãos, quando todos os nossos desejos e caprichos são satisfeitos. Não. Mas ele vem quando restringimos alguns desejos e caprichos que não são essenciais à nossa vida. O próprio nome já diz, caprichos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos alegres. Ainda na abertura do culto nós vimos que Paulo e Silas estavam numa situação de sofrimento por proclamarem a palavra de Deus, por fazerem o que Deus mandou. Mesmo assim, eles não estavam murmurando, eles estavam orando e louvando. Mesmo dentro de uma cela, de uma prisão, eles estavam com essa atitude, irmãos. O mesmo Paulo vai dizer no verso 9: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O apóstolo Paulo, meus irmãos, tenhamos o seguinte na mente: ele não está escrevendo a incrédulos, ele está escrevendo ao pastor Timóteo, ao jovem Timóteo, que era o responsável pela igreja de Éfeso. Então, ele, havendo exortado a Timóteo a viver contentemente e a descartar a ansiedade pelas riquezas, agora ele adverte sobre o quão perigoso, meus irmãos, pode se tornar o anelo, um desejo insaciável por riquezas. Ainda mais na vida de um pastor, ainda mais na vida de um cristão. Porque muitos nessa atitude têm se perdido. É o que vai dizer a continuação do verso. Irmãos, não são as riquezas em si a causa dos males que Paulo está mencionando aqui, mas sim o profundo apego a elas. Deus não quer que sejamos, irmãos, profundamente apegados ao dinheiro, porque o verso 10 vai dizer o motivo. O pecado está no apego, na busca incessante, em colocar para trás o Senhor, a família. O dinheiro, meus irmãos, não é apenas uma moeda. O dinheiro para muitas pessoas é um Deus. E todos quantos têm como seu ambicioso alvo essa busca por riquezas, já disse João Calvino, eles se entregam ao cativeiro do diabo. E quem quer ser rico, irmãos, não quer ser daqui a 15, 20, 30 anos, quer ser hoje. Como dizem lá no Correios, é para ontem. A palavra de Deus, irmãos, ela não está condenando o desejo como tal, mas ela nos conduz a que nada na nossa vida
esteja acima do Senhor. Há uma sequência: Deus, família e os irmãos na fé, igreja. Isso não pode ser quebrado, porque tem um amparo bíblico para tal. A palavra nos ensina, meus irmãos, que um verdadeiro cristão deve fugir do amor ao dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso servo e não nosso patrão. Ele é um bom servo, mas ele é um terrível patrão. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Irmãos, no presente verso, a palavra tentação, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. É como um laço que, ao cair nele, fica-se prisioneiro dele, cai-se dentro da armadilha. Assim, a paixão incontrolável pelas riquezas, meus irmãos, fecha seus tentáculos sobre os que cobiçam até o pó da terra. Vemos aqui, irmãos, a imagem de um homem como que se afogando. Por quê? Porque ele confiava em suas riquezas e negava tranquilamente, e navegava tranquilamente pela vida. Quando veio a tempestade, suas riquezas não foram suficientes para mantê-lo vivo na tempestade. Ele afunda junto com a riqueza. Desejo desenfreado por riquezas, irmãos, faz com que o homem caia em numerosas cobiças, é o que está afirmando a palavra do Senhor no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Um gênero de cobiça conduz consequentemente a outro. E a pessoa que cobiça riquezas, geralmente, irmãos, anela por honra, por popularidade, por poder, por satisfação dos seus desejos carnais, etc. Tudo tem uma mesma fonte, chamada egoísmo, o qual, sendo o pior método possível para satisfazer a alma, é o mais insensato, é o mais nocivo à parte espiritual do ser humano, a sua alma. Essas cobiças e paixões, irmãos, de que fala o verso 9, ou concupiscências, das quais o verso nos diz, elas são estadas como que precipitando os membros da raça humana numa ruína e perdição, como diz o final do verso 9. Os homens cujo coração está assentado nas riquezas, eles só vão experimentar perdas. E esse verso no original grego, os termos ruína e perdição, aí no finalzinho do verso, perdição ou destruição, ambos são derivados de um verbo cujo significado secundário lá no grego é perder. O que está salientando aqui, meus irmãos? Que essas pessoas que só andam atrás do material, que esses pastores que só falam em teologia da prosperidade, na verdade, a alma deles está numa condição deprimente de pecado, de egoísmo, de concupiscência, de amor ao dinheiro. Jesus não morreu para que nós sejamos milionários, irmãos. Mas Jesus morreu para que o nosso pecado fosse perdoado e tivéssemos novamente acesso à presença do Senhor. Por fim, chegamos no verso 10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro conduz, queridos irmãos, a inumeráveis males. O amor ao dinheiro. A avareza, ela conduziu um homem que possuía muitos rebanhos, muitas tropas, a roubar a única cordeirinha de um homem pobre.
De quem estamos falando? Davi e Urias. O que Davi roubou de Urias? A esposa, certo? Davi tinha tantas mulheres, mas a pecaminosidade e a avareza do seu coração conduz esse homem, dono de milhares de rebanhos, a roubar a única cordeirinha de um homem pobre. A avareza levou o homem rico a afastar-se de Jesus. Levou o outro homem rico a negligenciar Lázaro. Lembra da parábola lá de Lucas? Levou Judas a trair a Cristo. Nenhum destes irmãos escaparam do devido castigo. Nem Davi. Todos foram castigados devido à avareza do coração, à pecaminosidade do coração. Irmãos, no presente contexto, o apóstolo Paulo, como já falei, ele tem em mente tanto o pastor Timóteo, como também os membros daquela igreja. Como se faz evidente na parte B do verso. O que diz a parte B do verso 10? E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A palavra do Senhor está dizendo que muitos que eram irmãos abandonaram o santo caminho para buscarem as riquezas desse mundo. Ou seja, eles apostataram, abandonaram ao Senhor a fé cristã. Essas pessoas, meus amados irmãos, que têm se desviado da fé, que é a verdade confessada pela igreja, têm se extraviado na atitude interior e também na sua conduta exterior. Como alguém que traspassa uma lança no seu próprio corpo. Eles estão com numerosas dores. Entre essas dores encontram-se a inquietude, o aborrecimento, a insatisfação, a tristeza, a inveja. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, riqueza não é uma maldição, e nem pobreza uma virtude em si. Ser rico não é pecado, e nem ser pobre é uma virtude. Mas o que a palavra de Deus ensina é a piedade com o contentamento. É o que a palavra de Deus aqui nos ensina. E o que ela proíbe, meus irmãos, é a ambição de ficar rico, colocando o dinheiro em primeiro lugar. Isso a palavra de Deus é clara, é objetiva. Como é em todo e qualquer outro aspecto. Jesus, irmãos, foi categórico ao afirmar em Lucas 12:15 que a vida de uma pessoa, de um homem, não consiste na abundância de bens que o mesmo possui. A riqueza, como fruto do trabalho e da providência divina, é uma bênção. É Deus que nos dá força para adquirirmos riqueza. A bênção do Senhor enriquece e com ela não se traz desgosto. Há muitas pessoas ricas e piedosas, humildes, que amam a Deus. O problema, irmãos, não é termos dinheiro, mas o dinheiro ter o nosso coração. O problema, meus amados irmãos, é o nosso coração ser tomado pelo dinheiro. Lembre-se, o seu dinheiro tem que lhe servir, ele não pode ser o seu padrão. A avareza, irmãos, ela é a fonte do maior de todos os males, como diz o verso 10. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A avareza é a fonte do maior de todos os males, a apostasia da fé. Os que sofrem dessa praga gradualmente se degeneram até que renunciam completamente à fé. E concluindo, queridos irmãos, tenhamos contentamento no Senhor Deus, tenhamos um coração grato por tudo que o Senhor já nos deu. Nós não merecíamos, o Senhor nos salvou. O que mais nós vamos pedir ao Senhor? Nós estamos falando de algo que é eterno. Nós não estamos falando de coisas que o dinheiro compra. Isso tem preço. Nós estamos falando de valor. Que o dinheiro
não compra nem todos os dólares do mundo, nem todos os euros ou qualquer outra moeda que você queira imaginar, pode comprar. É tão precioso, é tão rico que é nos dado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Segundo, irmãos, nós precisamos de muito pouco para vivermos contentes. Acumulamos muitas coisas em nossa bagagem, como se essas coisas pudessem nos fazer felizes. Comida, roupa e abrigo é o bastante para o nosso contentamento. A palavra do Senhor não condena que o cristão tenha bens. Não condena. Desde que Deus nos tenha dado, nos tenha oferecido por sua graça. No entanto, ela condena o desejo egoísta de obter dinheiro, que é o resultado da falta de contentamento. Terceiro, meus irmãos, Provérbios 15:16 diz assim: melhor é um pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16 diz a palavra. Melhor é um pouco havendo temor. Temor é o que no Antigo Testamento? Aponta para obediência, vida dedicada ao Senhor. Então, melhor é um pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16. Irmãos, a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Nunca vimos, irmãos, uma família unida em torno do dinheiro. As famílias que mais brigam são aquelas que mais têm dinheiro. O dinheiro divide, separa. O dinheiro não tem liga. Muitas famílias vivem em pé de guerra por causa da distribuição da herança. Os pais trabalham desesperadamente para juntar dinheiro. Não tem tempo para os filhos, para a igreja. Depois que morrem, o dinheiro que acumularam torna-se um motivo de brigas e contenda entre os filhos. A felicidade, irmãos, não está no dinheiro ou nas coisas que o dinheiro pode comprar, mas ela está unicamente em Deus. Nossa alma se encontra repouso, contentamento, satisfação no Senhor, porque foi Ele quem fez, é Ele o autor. Por fim, meus irmãos, é loucura se concentrar na acumulação de riquezas com um fim em si mesmo. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não nos esqueçamos. O amor ao dinheiro é idolatria e afasta da verdadeira esperança o cristão. É isso que a palavra de Deus dizia originalmente ao jovem Timóteo e àquela igreja de Éfeso. É isso que ela diz para todo o povo de Deus hoje. Então o ensino de que Deus chamou você para ser rico, para ter muitas coisas, não condiz exatamente com as Escrituras. Pelo contrário, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a coisa mais importante do mundo que um ser humano pode receber já nos foi dada em Jesus Cristo, a vida eterna. E as consequências dessa salvação, elas não começam só na eternidade, é aqui e agora. O verdadeiro cristão vive como um salvo, como um cidadão do céu. Não porque ele seja melhor do que ninguém, mas o Espírito de Deus habita nele. E nos voltemos para o Senhor, meus irmãos. Que entendamos que tudo vai passar. Que entendamos que correr atrás, dar o nosso melhor, nos esforçarmos com tudo, muitas das vezes pode ser um correr atrás do mundo, porque nós não vamos levar nada disso. Devemos trabalhar, devemos manter nossos compromissos, devemos procurar um melhor emprego, devemos estudar para procurar ser o melhor em tudo. Isso é o que deve fazer o servo de Deus. Ser o melhor no que fazemos. No nosso trabalho, nos nossos estudos, na minha profissão, ser exemplar. Mas isso não está acima do Senhor. Ou o que isso me traz como consequência, que é o meu salário, não está acima do amor a Deus. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ser exemplo. É o que o Espírito Santo produz em nós. Sermos testemunhas de Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor.
seus olhos, curve sua cabeça, oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. Meu Deus, aplica ela na vida da igreja, Senhor. Meu Pai, não permita que venhamos amar o dinheiro e ser escravo dele. Deus, guarda esta igreja, guarda os irmãos. Nos livra da avareza. Nos ajuda, Senhor, a esperar em Ti, que tem cuidado de nós, porque haverá momentos na nossa vida que o dinheiro não vai fazer diferença, mas o Senhor, como o autor da vida, como aquele que nos fez e que nos conhece melhor do que nós mesmos, é quem faz toda a diferença. Nos ajuda a Te servir, não por aquilo que o Senhor possa nos dar, mas por aquilo que o Senhor é para nós, o nosso Senhor. Pai amado, nos ajuda a ter uma vida que resplandece Jesus Cristo, nas nossas atitudes, no nosso pensamento. Nos ajuda a ter uma mente que é limpa pela Tua palavra, limpa, Senhor, do orgulho, do egoísmo, da avareza. Nos ajuda, Senhor, a nos afastarmos do secularismo e a vivermos para Ti, meu Pai. Nos ajuda a viver de tal forma que o Senhor, meu Deus, seja glorificado na nossa vida. Nos livra, Senhor, do mal, guarda-nos em Ti. E conforme a Tua vontade, o Senhor pode fazer o Teu povo próspero e rico, sim. Mas só queremos isso se vier do Senhor. Se não vier do Senhor, não fará bem a nós. Nos dá esse entendimento, pois a Tua palavra, Senhor, é assim que ela nos ensina. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, no santo nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Guarda este rebanho, livrando da apostasia, da incredulidade, da avareza. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, queridos irmãos. Hoje é o primeiro domingo do mês. E nós teremos